11 horas e 12 minutos em Blumenau, 11 e 12 nessa semana, que é a Semana Especial da Mulher, também é uma semana especial para a Escola Barão do Rio Branco, que no sábado passado completou 70 anos de atividades aqui no município de Blumenau. E para falar mais sobre o aniversário da cidade, a história da cidade, da escola, eu converso com o diretor da Escola Barão do Rio Branco, professor Marcos Silva. Olá, professor, obrigado pela participação. Olá, bom dia, Jorge, a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre a cidade também, claro, mas também sobre uma instituição que há muitas décadas está contribuindo para a formação dessa cidade também. Que começou, a Escola Barão do Rio Branco está completando 70 anos, mas essa história começou bem antes, né? São mais de 100 anos, né, professor? Sim, eu acho que é importante sempre as pessoas terem um pouco o conhecimento da história que nos cerca, como pessoas, como instituição e como cidade também. A Escola Barão ela é vinculada à Igreja Luterana. E a Igreja Luterana, desde a sua origem, há mais de 500 anos, sempre tratou que a educação ela fosse prioridade e uma escola deveria, inclusive, ser construída antes da própria igreja. Em Blumenau, centro, nós tivemos aí a construção da paróquia Centro Luterana em 1870. E a partir daí já surgiu um núcleo de educação na cidade de Blumenau, na época sem professores, mas com os próprios pastores fazendo esse trabalho educacional e também de religiosidade. E aí praticamente está a origem da escola, mas na época depois colocada como escola alemã. Traduzindo, era nome alemão, Deutsche Schule. Assim foi a escola que funcionou até 1937, quando veio a questão do nacionalismo, que era a pré-situação da Segunda Guerra Mundial, e ali o governo brasileiro, na oportunidade, confiscou as instituições, as escolas de origem alemã, italiana, enfim. Que ensinavam outras línguas, que ensinavam outras línguas, então não eram bem vistas naquele momento em função da tal nacionalização. O que foi péssimo para as línguas estrangeiras no Brasil, diga-se passagem, as pessoas têm que saber perdemos disso. Um tempo, né? Perdemos um tempo das pessoas praticarem outros idiomas e ter mais conhecimento. Enfim, a escola foi confiscada pelo governo de Santa Catarina, na época Nereu Ramos, e pelo governo Getúlio Vargas. E ficou quase 16 anos, então, a Igreja Luterana sem uma escola formal em Blumenau de ensino fundamental e médio, e apenas com algumas creches em vários bairros de Blumenau. E os luteranos, então, retomaram essa discussão de ter uma escola novamente em Blumenau, e a partir, então, de 1953, foi construída, foi aberto e começou a funcionar a escola no dia 4 de março de 1953, daí com o nome de Escola Barão, coincidentemente com o mesmo governo chamado Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil, mas com o nome de Escola Barão, eles permitiram e autorizaram o seu funcionamento, e assim chegamos a 7 décadas de história, eu diria, além do município de Blumenau, porque a Escola Barão ela sempre atendeu os municípios em torno de Blumenau, também por a sua capacidade de promover uma educação diferenciada. E nasceu no mesmo local que está hoje, professor? Sim, a origem da Escola Barão ela está ali. Na época, a rua Nereu Ramos não existia, todo aquele terreno que hoje é cortado pela rua pertencia à instituição. E depois, em 1959, 1960, foi aberta a rua Nereu Ramos, coincidentemente cortou o terreno de uma instituição que ele havia retirado e doado para o Estado. Claro que é importante saber o seguinte, qual foi o destino da Deutsche Schule, né? Só para fazer um complemento. É todo o espaço onde existe o Colégio Pedro II e a Escola Militar. Esse espaço todo ali pertencia à Deutsche Schule, né, a escola alemã, que era uma escola reconhecida em Santa Catarina, enfim, no sul do Brasil, também por uma qualidade. E foi encaminhada, então, ao Estado, depois implantado o Colégio Pedro II, que tem até hoje, e a outra parte, hoje, a Escola Militar. Por essa razão, a Igreja Luterana não pediu a restituição
como algumas comunidades no Brasil fizeram. Porque a Igreja Luterana entendeu também que ali estava sendo promovido um espaço educacional. E a Igreja, Martim Lutero, sempre defendeu também a escola pública de qualidade para todas as pessoas, todos os cidadãos. Por isso que ele dizia que uma cidade ela deveria ser construída por cidadãos, mas o cidadão que tivesse a oportunidade de estudar, de conhecer, para fazer crescer a cidade, e por isso que daí se buscou outro espaço da onde a gente está até hoje. E a Escola Barão faz parte dessa história da cidade de Blumenau e do desenvolvimento também da cidade de Blumenau. E como ela chega aos 70 anos, professor? A Escola Barão, ela chega muito forte, porque ela sempre manteve uma linha, um alinhamento de trabalho. Isso é importante. Nunca na história se perdeu essa questão que ela é a essência, o que nós chamamos. Como escola privada, uma escola de qualidade que precisa ter no ensino, mas especialmente questão voltada a princípios e valores, a formação de pessoas. Hoje uma escola, ela tem a gente sabe assim, além da questão acadêmica, científica do conhecimento, mas a escola tem uma função social primordial. É formar pessoas do bem, para viver bem em sociedade, né? Nas diferentes profissões. E esse foi o alinhamento que a Escola Barão sempre adotou, com uma proposta social, de inserção comunitária, mas ao mesmo tempo uma proposta pedagógica consistente para chegar até os dias de hoje e estar entre as melhores escolas privadas de Santa Catarina. E nesse sentido, né, qual é a missão da escola? A missão da escola ela não se mudou muito. Primeiro, como escola cristã, né? Nós somos uma escola cristã vinculada à Igreja Luterana e temos dezenas de escolas cristãs pelo Brasil, que é zelar pela formação plena do ser humano, com religiosidade, com valores, com princípios. Mas, claro, como eu falei, é uma escola que tem a missão de ser inovadora, inovar sempre, todos os dias, todos os anos, promover o uso de recursos tecnológicos que possam auxiliar na aprendizagem e também para o trabalho dos professores, e que também seja uma escola contextualizada a seu tempo. Quando eu falo uma escola contextualizada a seu tempo, nós não podemos ter as mesmas práticas que a Escola Barão tinha há 20 anos atrás, há 40 anos atrás. A essência do que nós pretendemos, sim. As práticas pedagógicas e relacionais, elas são extremamente diferentes. Por isso que nós temos que estar vinculados ao nosso contexto de tempo, com essa geração de crianças e adolescentes que está aí. E também, quando a gente fala essa contextualização de tempo, a gente tem aí uma marca para o mundo, que foi a pandemia, que trouxe aí uma questão de milhões de óbitos, né? Mais de 5 milhões de óbitos no mundo inteiro e no Brasil chegando a 700 mil. Mas essa pandemia, essa desgraça, vamos chamar assim também, por outro lado, ela trouxe uma ruptura do sistema de escolas no mundo inteiro. E, de um lado, foi bom isso, o lado bom disso, então, que a gente tem que aproveitar, que é a questão que a escola, de fato, ela é o centro de convivência mais importante hoje para as crianças e adolescentes, que a escola continua sendo um centro de formação acadêmica e a escola ela passa a ser aquele espaço que acrescenta o que a família não consegue, às vezes, em função do trabalho dos pais e do próprio modernismo de hoje, a escola passa a ocupar esse espaço também, e por isso que a gente sempre fala que aí tem que vir a parceria da família com a escola com a família, vice-versa, tem que ser uma de mãos duplas, ninguém pode ter conflito nesse intercurso, olhando para a criança e para o adolescente. Então essa é a nossa preocupação também como escola, que precisa ser entendidos, não só da Escola Barão, de qualquer escola, como eu falei. E após a pandemia, então, nós tivemos que buscar novos referenciais, que é a contextualização desse novo tempo. E essa contextualização
além da proposta pedagógica, do novo alinhamento aos professores, que faz ser necessário e a escola tem que promover essa formação, vem também o alinhamento de ambientes de aprendizagem. Até então a escola, ela sempre, por 300 anos, ela ficou com uma sala retangular, um quadro, um professor, as carteiras, um atrás do outro, e se demonstrou que agora nós precisamos ter escolas, salas e ambientes flexíveis. É nesse sentido que a Escola Barão está buscando também esse novo alinhamento para continuar se contextualizando para os próximos anos. E está fazendo investimentos acima disso. Tem um projeto de expansão, né, que está sendo colocado em prática. Que projeto é esse, professor? E como está o andamento desses trabalhos? Justamente, essa questão de ampliação e de novos espaços nos levou a aumentar, ampliar os ambientes diferentes dentro da escola. Readaptar os que estão hoje existentes, promover adaptações, mas a escola está promovendo uma ampliação de 3 novos prédios que vão começar em breve na sua construção, trazendo também, então, esses novos ambientes para atender crianças e adolescentes, como eu falei há pouco. São ambientes flexíveis, ambientes com uma nova dinâmica de trabalho, ambientes que possam possibilitar, ao mesmo tempo, a aprendizagem e, ao mesmo tempo, a questão da convivência. E não só a convivência entre os alunos em si, mas uma relação de convivência com outros alunos, às vezes até em faixas etárias diferentes. Então, esses espaços, eles precisam ser constituídos dentro da escola. Por isso, o nosso projeto, ele é denominado de Barão do Amanhã, justamente porque o Barão do Amanhã não é o mesmo Barão de hoje. Por isso que precisamos estar fazendo. Nós estamos na fase final de organização. A parte de reformas do prédio existente já começaram, foi realizada uma parte dela agora durante o recesso. Então, que é o tempo que a gente tem. Então, no próximo recesso, vamos continuar. E a parte nova, propriamente dito, nós estamos na fase final, junto à prefeitura, para ter a autorização, que é o chamado estudo de impacto de trânsito e vizinhança e ambiental. E esse estudo ele está na sua fase final, porque ele requer um tempo de amadurecimento, de detalhamento e discussão com a comunidade, principalmente em torno e o poder público. E esperamos que nos próximos 45 dias, no mais tardar, a gente tenha vencido todas essas etapas, para daí sim dar o pontapé inicial e promover então a construção para os próximos 3 anos desses 3 novos prédios, que queremos trazer um conceito para a cidade de Blumenau, de escola, uma escola também que vai se preocupar, como hoje nós já temos, mas muito mais com a questão ambiental, com a questão de facilitar a questão da mobilidade em torno da escola e na própria cidade. Então, esse estudo tudo nós estamos fazendo porque nós queremos apresentar soluções. A escola, ela não é para ser um problema para a comunidade nem para a cidade. Ela tem que ser uma referência de ajudar nas soluções. Nós queremos apresentar soluções ambientais, junto nesse projeto, queremos apresentar soluções de melhoria da mobilidade. Quando eu falo mobilidade, não é só de veículos, é mobilidade das pessoas também. E a gente hoje tem que defender muito essa tese que as cidades elas não são para os carros, que as cidades são para as pessoas. Então, esse é um conceito que a gente tem que começar a desconstruir, porque até agora, nos últimos 40 anos, sempre sinônimo de cidade é carro. Toda a preocupação é com o carro. E foi se esquecendo gradativamente da preocupação com as pessoas. Por isso que o nosso conceito de ampliação da escola, de alinhamento desse projeto Barão do Amanhã, traz esta preocupação também da mobilidade das pessoas. E ali onde a escola está localizada, né, é um coração do centro da cidade, aí, com um volume muito grande e significativo de veículos que trafegam por ali, por aquela região. E o senhor contando a história do colégio, né, que doou terreno para a abertura de uma rua que hoje a escola tem que
trabalhar muito no sentido de como vai lidar com o trânsito que passa por aquela rua agora, né? Sim, a escola concedeu naquela época para a abertura da rua, né, entendendo que ia ser muito importante para o foi, né, professor? né, até hoje, porque se tornou uma principal via de saída em determinados momentos para o sentido bairro, né, dos bairros da região sul. Então, uma rua das principais ruas mais importantes hoje de Blumenau. E claro que a gente está apresentando também soluções para melhorar ainda mais essa questão, como eu falo, porque é uma rua hoje referência em Blumenau, na questões ambientais, mas temos que também ser referência na questão da mobilidade, onde que não só os carros, mas que as pessoas também possam caminhar, possam andar, bicicletas, mobiletes, enfim, esses transportes alternativos que ajudam também na questão ambiental. Mas claro que hoje nós estamos próximos também de um dos maiores hospitais de Santa Catarina, que é o Hospital Santa Isabel, e ele também tem todo um movimento de veículos 24 horas por dia. Então, nós precisamos conciliar, e assim com outras escolas vizinhas que hoje, o próprio Pedro II, Escola Militar, o Colégio Sagrada Família, que é nosso vizinho, né, um excelente vizinho, assim como também temos outras escolas próximas, estou falando ao redor, a Escola Energia, a Escola Coque, todos estão em torno, não vão próximo. Então, quando se fala, às vezes, que hoje tem problema de trânsito, não remetam à Escola Barão. Isso é uma circunstância de cidade, né? E eu diria, Jorge, porque esse movimento também já houve em Blumenau, da retirada das escolas, das grandes escolas privadas do centro, e as grandes escolas privadas do centro é a Barão Sagrada e o Bom Jesus. Você sabe, se tirar essas 3 escolas do centro, o centro vai aos poucos morrer. Porque essas 3 escolas, só essas 3, eu estou me referindo às 3 agora, elas fazem circular diariamente cerca de 10 mil pessoas circulam. E quando essas pessoas circulam, eu não estou falando só de automóveis, eu estou falando da economia do centro da cidade, das pessoas que precisam conviver. Por isso eu estou dizendo, nós temos que buscar alternativas para essa mobilidade, para a convivência, e a Barão está apresentando para o poder público soluções também, e nosso objetivo, Jorge, não é aumentar o número de alunos que nós temos hoje. A Escola Barão ela tem 2.000 alunos. O nosso objetivo, ao contrário, gradativamente, é estar diminuindo, porque hoje nós trabalhamos com a política de educação integral, que foi a primeira escola de Blumenau a implantar o ensino integral, foi a Barão, lá em 2003. Em 2004. E a partir daí nós estamos ampliando, e agora com o Barão Internacional, são 2 jornadas, o Barão Plus, que é a jornada estendida, e o Barão Internacional, as crianças, os adolescentes ficam o dia todo na escola, o que facilita a mobilidade de trânsito de manhã, à tarde e à noite, porque entram em horários diferentes e saem em horários diferentes. E durante o dia, os pais dessas crianças não precisam circular em torno da escola, porque as crianças vão estar na escola, os alunos vão estar na escola. Então, isso nós estamos apresentando como um diferencial também para a cidade de Blumenau. Já houve intenção, por exemplo, de não sair do centro, mas abrir polos em outras regiões da cidade? Afinal, Blumenau é uma cidade em expansão, tem a região norte, tem a região da Velha, a região do Garcia, a região da Fortaleza, Tribés, Fortaleza Alta. Em algum momento já houve um pensamento de, quem sabe, se abrir polos em outras regiões da cidade? Sim, sim. A Escola Barão já teve 3 polos, né, fora. Hoje nós temos 2. Nós tivemos já uma filial nossa no bairro Garcia, que também por uma circunstância de mobilidade foi inviável continuar. A segundo polo que nós tínhamos era na rua Gustavo Buda, na Velha, igualmente porque se tornou uma via inviável, a nossa escola era de frente para a rua, e aí transferimos então a Velha, que nós tínhamos lá da Gustavo Buda, para a rua Timbó, que é na rua, aqui no bairro Vitor Conde. Então nós temos hoje
um polo de educação infantil com cerca de 100 crianças hoje, lá na Vitor Conder, nós chamamos de Unidade Vitor Conder, que é no bairro Vitor Conder. E temos daí também o que nós tiramos dentro da escola e colocamos para a Alameda, que são os cursos extracurriculares de idiomas e de artes. Então, ali nós temos na Alameda, hoje, em torno de 400 alunos que frequentam o contraturno escolar. Esses alunos também permanecem, de certa forma, 2 ou até 4 dias por semana, permanecem além da escola, mudam de espaço, mas ficam em torno. O que eu quero dizer com isso? Porque isso tudo facilita a mobilidade, porque o aluno não vai embora ao meio-dia. Ele fica na escola porque a escola tem todo o suporte de restaurante, cantina e alimentação. Ele permanece e dali ele vai para os cursos extracurricular. Igual o Barão Esportes, que nós temos hoje, com 650 alunos que ficam de 2 a 4 dias por semana fazendo atividade esportiva. Então, esse aluno não sai ao meio-dia. O pai não precisa vir para o centro, buscar, levar e trazer de volta. Ele já tem essa situação resolvida. Então, isso facilita muito a questão do trânsito. Por isso que eu estou colocando. A questão da mobilidade veicular, nós temos muitas alternativas e estamos mostrando por números como nós ajudamos a solucionar para que menos famílias, menos pessoas venham para o centro da cidade nesses horários de pico, que é o horário das 11h30 até 1h da tarde e o horário das 6 horas. Por quê? Porque as nossas saídas hoje, como nós temos 3 entradas diferentes, nós temos várias saídas diferentes, conforme os cursos e o Barão Internacional e o Jornada Estendida, os nossos alunos começam à tarde a sair às 4h30 da tarde e vai até às 6. Ou seja, durante 1h30, os alunos vão saindo gradativamente por turma. Não há problema daí de congestionamento. E a próxima turma a sair é às 6h20, quando é um número menor. Às 6h20, só ficam na escola cerca de 80 alunos ainda, porque os outros já saíram todos anteriormente, o que facilita essa situação das 18 horas na cidade de Blumenau, que ela é bem conturbada, não no centro, em qualquer bairro da cidade, nós temos problemas às 7 horas da manhã até às 8 e das 6 até às 7 da noite, temos em todas as escolas, inclusive públicas de Blumenau, nós temos problema, em todos os bairros. Professor Marcos Silva, diretor da Escola Barão do Rio Branco, como deve ser a escola do futuro, professor? O senhor que é um estudioso da educação, como é que o senhor vê a escola do futuro? A escola do futuro. A gente também aqui vai então supor de algumas questões. Primeiro, as escolas, elas têm que ser, não no futuro, desde já, elas têm que ser muito relacionais, no aspecto relacional da equipe que trabalha com as crianças, com os alunos e com a família. Hoje, o aspecto relacional, ele gera a questão da confiança, da resiliência, da tolerância, enfim, valores que nós também abordamos e do próprio respeito. E, claro, uma escola que também se preocupe hoje com a formação das pessoas do amanhã, porque essas pessoas do amanhã são as pessoas que vivem uma certa instabilidade, porque muitas profissões, elas deixam de existir, já estão deixando de existir, já deixaram. A economia, ela mudou muito no mundo. É só olhar a economia de Blumenau, que era de 30 anos atrás, e a economia de hoje. Houve uma inversão de industrial para prestação de serviço, completamente diferente, e nós precisamos também estar como escola, aí sim, na formação acadêmica, estar preocupado com esse jovem do que ele faz. A escola também do futuro é uma escola onde que todas as crianças e os jovens precisam falar o segundo idioma. Nós, no Brasil, sempre fomos um povo monolinguístico. Mal sabemos a língua portuguesa, tamanha a sua quantidade de palavras. Mas nós, hoje, temos, todos nós, se faz necessário. Eu, quando estudei em escola pública, nunca tive a oportunidade de estudar língua estrangeira. Talvez isso me falte muito hoje também no meu trabalho. Mas hoje, essa geração, as escolas têm que se preocupar. O aluno tem que saber outra língua estrangeira. Qual é a língua franca hoje que se comunica no mundo inteiro no aspecto de trabalho, de serviços? É a língua inglesa. Então, o inglês, eu não estou dizendo que ela é a mais importante, eu estou dizendo que é a língua onde as pessoas se encontram e se comunicam e trabalham através dela. Nós temos hoje, se olhar pelo lado científico e tecnológico, é a língua alemã. O grande diferencial no momento no mundo é a língua alemã, né? Claro, e a língua espanhola,
pela nossa Constituição de América, de continente americano, e que também nos estreita muito a relação com a própria Europa, essa questão de linguagem. O mundo asiático está começando a falar inglês em grande escala. E olha que eles eram muito fechados, muito restritos. A própria China está com um grande programa de alfabetização em língua inglesa também. Então, nós brasileiros, o governo brasileiro, tem que se preocupar também, os municípios, estados. As escolas privadas, em boa parte delas, já estão com esses projetos bem como se diz, antecipados. Que é o nosso caso, quando implantamos e fomos a primeira escola de Santa Catarina a ter o reconhecimento e implantar oficialmente o ensino bilíngue, e que nós evoluímos no ano passado, transformando o ensino bilíngue numa escola internacional. Então temos duas barões, podemos chamar duas escolas barão. Uma que fala a língua materna, mais as 3 línguas estrangeiras, alemão, inglês e espanhol. E temos a Barão Internacional, que é a escola que trabalha para formar o aluno com dupla certificação, ou seja, a materna e a língua inglesa. Né? Popularmente o pessoal fala em dupla cidadania, né? Quando a pessoa pode morar em 2 países, nós falamos aqui em dupla formação acadêmica, e graças a Deus nós já somos, com 1 ano de implantação, já somos referência para muitas outras escolas a nossa proposta de trabalho, que essa é a saída, não estou dizendo que só a Barão, é a saída, inclusive, para a escola pública. E em Blumenau, a escola pública, o poder público, também tem começado alguns projetos nesse sentido, o que é muito interessante. E aí é que nós vamos formar pessoas diferentes para o futuro. Com certeza. Professor, obrigado pela visita do senhor. Parabéns pelos 70 anos da Escola Barão do Rio Branco e uma ótima semana. Obrigado, Jorge. Você sempre tem sido um parceiro para ajudar a divulgar também aquilo que acontece de bom na cidade de Blumenau, e a gente agradece todas as pessoas, as famílias que confiam e confiaram na Barão nesses 70 anos, e estamos abertos a continuar muitas e muitas décadas também com o projeto Barão do Amanhã, que todos estão convidados a conhecer. Um grande abraço. Professor Marcos Silva, diretor da Escola Barão do Rio Branco, nosso entrevistado aqui na Boca do Povo, que volta já já.